Olá, o meu nome é Gleison Nunes e seja bem-vindo você aí de camisa preta, vermelha ou sem camisa a mais um vídeo do Nem Eu Sabia. Olha só, todo ano lá na Inglaterra eles fazem um negócio chamado de acampamento para ateus. Sim, onde crianças e jovens vão para lá, na verdade, falar sobre ciência. E a principal gincana, digamos assim, que tem nesse evento aí é você procurar basicamente unicórnios invisíveis que não tem cheiro nenhum, não produzem nenhum som e ninguém nunca viu eles. E você tem que de alguma forma encontrar esses unicórnios lá. Na verdade, ganha quem conseguir provar que esses unicórnios não estão lá. Mesmo eles sendo unicórnios, eles sendo invisíveis, não terem cheiro nenhum, ninguém terem visto eles, é impossível você dizer que eles não existem por lá. Poxa, Gleison, como assim? É óbvio! É óbvio, parece óbvio, mas não tem como. Agora eu quero que você substitua essa ideia aí do unicórnio para outras ideias mais mundanas, digamos assim, como a existência de Deus, ou que a gente está ali em uma Matrix, vivendo dentro de uma Matrix, ou até os aliens. Daí você vai chegar à mesma coisa. Os cientistas têm certeza que essas coisas não existem, mas eles não conseguem provar que isso realmente não existe. É a mesma coisa do unicórnio, não tem como você provar que isso não existe. O problema todo fica por causa do método científico, que já foi usado, já vem sendo usado desde o século XVI até pelo Galileu Galilei. Em vez de simplesmente especular sobre alguma coisa, como era feito até o século XVI, eles basicamente criaram algo mais rigoroso aí para ver se uma coisa era real ou não, se ela existia ou não, ela era verdade ou não. São basicamente 4 etapas e só passando por todas elas é que você confirma se uma coisa é verdade ou não. Isso já permitiu confirmar coisas sobre o universo, sobre a matemática, sobre as leis da física e tudo mais. Mas essas 4 coisas não tem como provar que algo não exista. É muito louco. Então, a primeira coisa é quando a gente morre. Basicamente, para os cientistas, quando a gente morre, porque o nosso corpo é todo feito de células, a gente basicamente vai morrer e deu, acabou. As nossas células ali vão se juntar com a terra, vai voltar para a natureza e tudo mais. Não tem reencarnação, não tem espírito, não tem nada disso. Não tem vida depois da morte. Mas se liga, bilhões de pessoas acreditam nisso. Bilhões de pessoas acreditam que tem ali reencarnação, que a gente tem alma, que a gente pode ali viver em outra vida, e não tem como dizer que isso não existe, não tem como dizer que eles estão errados. O fato é que a ciência não consegue provar que a alma e a reencarnação não existem, por um motivo simples. Como que você vai testar algo que não deixa nenhuma evidência visível? Até hoje, ninguém conseguiu encontrar ou medir a alma das pessoas. E olha que isso já foi tentado. Lá em 1907, o médico americano Duncan McDougall pesou 6 pacientes, antes e depois da morte. Ele achava que se a alma existisse quando a pessoa morresse, ela iria sair do corpo, deixando assim a pessoa morta com um peso menor do que antes quando ele estava vivo. Esse cientista comprovou a sua teoria, mas como ele mesmo admitiu depois, 2 das medições estavam erradas e um cadáver voltou a recuperar o peso. Novos testes foram feitos nas décadas seguintes, mas nunca provaram essa tese. Estudos mais recentes sugerem também que o cérebro pode gerar alucinações, em que a pessoa sai do próprio corpo durante a morte. Mas só porque o nosso corpo, o nosso cérebro cria essa ilusão que a gente saiu do corpo, conseguiu ver as coisas de fora ali, muitas pessoas falam que isso aconteceu com elas, não quer dizer que de fato exista uma alma. E sem testar a reencarnação em laboratório, fica impossível dizer que ela não exista. Mas só porque a gente não consegue falar realmente que algo não exista, não quer dizer que aquilo existe, tá ligado? A gente não consegue provar que não existe. Mas não é só porque a gente não consegue achar o não que o sim é certo. O filósofo francês René Descartes, lá no século XVII, estabeleceu as bases do racionalismo. Ele basicamente começava duvidando de tudo, e daí depois ele ia ir vendo as coisas, ele ia testando, ele ia vendo as provas, e daí criava as conclusões. 3 conclusões que ele chegou que basicamente servem para todo o resto, e que são muito conhecidas, são basicamente: penso, logo existo, Deus existe e o mundo existe. É meio chato desapontar tipo um gênio, tá ligado? Como esse cara aí. Mas é muito difícil justificar cientificamente essas conclusões. Começando pela que talvez pareça mais óbvia: o mundo existe. O que nos garante que o mundo existe de verdade e não seja apenas uma simulação criada por computadores ou pelos nossos sentidos, como no filme Matrix.
Nada. É impossível provar cientificamente essa ilusão. E isso acontece porque o método científico é freado já na sua primeira etapa, que é a observação. Nós observamos o mundo a partir dos nossos sentidos, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato e a nossa audição. Só que eles nos enganam. E se a nossa civilização atingisse, sei lá, um estado pós-humano muito avançado e começasse a rodar simulações de épocas anteriores, como que a gente pode saber se não estamos realmente em uma dessas simulações? Então, de novo, como a gente tá dentro de nós, a gente tá vendo o mundo com os nossos olhos, com o nosso cérebro, com as nossas coisas, o nosso corpo nos engana, então talvez realmente a gente possa estar em uma simulação. E não tem como provar que a gente não está em uma simulação e nem como provar que a gente está em uma simulação. Já ouviu falar do biólogo inglês Richard Dawkins? Então, ele é um dos principais cientistas do mundo e ele ficaria muito feliz, basicamente, se ele conseguisse provar realmente que Deus não existe. Porque o cara é um ateu e ele briga por isso, tá ligado? Porque falar que uma coisa acontece por causa de Deus, basicamente, é inadmissível para os cientistas. Para os cientistas, isso é uma coisa que não tem como passar, não tem como engolir. Mas essa é uma afirmação que, no fundo, não explica nada. Mas é impossível provar que Deus não existe, porque o método científico só consegue testar a validade de hipóteses, que na verdade em tese pode ser refutada com provas. Por exemplo, se você levantar uma hipótese como a Terra é quadrada, por exemplo, pode medir a curvatura do planeta ou mandar uma nave espacial para fotografá-lo. Vai ficar comprovado então que essa hipótese está errada, graças a provas objetivas. Já com a existência de Deus, não é bem assim. Como conseguir provas para isso? Onde procurar isso? Mesmo se fosse possível criar um teste para medir a existência de Deus, ele poderia optar por não aparecer ali, ou simplesmente fingir que não estava lá. O problema para os pesquisadores é que a ciência, ao contrário da igreja, não prova coisas pela negativa. Quando o Vaticano, por exemplo, quer provar um milagre, ele vai usar a ausência de provas em contrário. Obtém laudos de cientistas dizendo que eles não conseguem explicar aquele fato. Se os peritos afirmam que a ciência não pode explicar o acontecido, aquilo passa a ser reconhecido como uma intervenção divina. O problema é que dizer que não temos explicação para algo não significa que esse fato jamais poderá ser explicado. Pelo contrário, é um estímulo para estudá-lo e explicá-lo cientificamente. Como os cientistas costumam dizer, a inexistência de provas não é uma prova em si. A arma da ciência, nesse caso, só se manifesta em longo prazo. Ao longo dos anos, ela vai explicando o universo e as coisas de uma forma lógica e racional, em vez de atribuir tudo a fenômenos sobrenaturais. Mas daí dizer que Deus não existe vai uma enorme distância. Se, por exemplo, você está assustado, o seu cérebro vai meio que achar que você está escutando algo, algum barulho longe, mas na verdade não existe aquele barulho, tá ligado? Você só está assustado, então seu corpo está criando coisas. Então, nós humanos não conseguimos observar o mundo sem o filtro do nosso cérebro. Tudo passa pelo cérebro, tudo passa pelos olhos, tudo passa pelo nosso corpo, e isso pode ser muito difícil de confiar 100%, tá ligado? Porque a gente vai acreditar, vai querer ver as coisas que a gente quer, que a gente acredita. Então é bem complicado falar que uma coisa não existe ou existe, que essas coisas aí de Deus, que essas coisas de Matrix, aliens, não tem como explicar. Mas só porque a ciência não consegue provar que uma coisa não existe, não quer dizer que ela exista. Mas como eu falei, a inexistência de provas não é uma prova em si.